Vamos a mais um caso de avaliação de pré e pós-operatório, antes e depois. Observem esse caso que é para você ficar com água na boca e você ficar com vontade de aprender as técnicas de lipoescultura cérvico-facial. Esse caso foi feito toda a região cervical da paciente, região até pescoço, toda a região de face, região de redesenho de face e utilização da gordura para enxertia, para volumização de mento, volumização de lábio e um redesenho da face dessa paciente. Um caso lindo que nos deu a felicidade de transformar a vida de mais uma paciente. Quero que vocês observem então essa região da paciente onde nós temos grandes volumes, a região cervical dela com grandes volumes, região de base de mandíbula, um jaws bastante alterado, o volume na região de jaws para região de ruga de marionete, grandes volumes na região jaws, terço médio de face alterado, sem redesenho, sem um novo desenho, sem um desenho nessa região. Então o que a gente fez foi a técnica de lipoescultura cérvico-facial 4D. Em toda a região de face foi trabalhado. Observe que a paciente tem jovem, não é uma paciente de muita idade, mas uma paciente que você vê que já vem passando por essa situação de dificuldade de socialização há algum tempo. Foi relatado, inclusive, pela paciente exatamente essa dificuldade de socialização pelos grandes volumes. Ela não gostava mais de fazer reuniões, fotos, uma paciente bonita, uma jovem senhora, só que com uma aparência de mais idade. E a gente consegue hoje transformar essas faces em faces mais leves. Observem isso. Vejam um grande volume alterado. Toda a região foi trabalhada, então isso é um planejamento reverso do que seria feito até a região de fúrcula external, onde nós trabalhamos hoje, região do esternocleidomastoide, toda a região de fúrcula external, região toda de base de mandíbula, ângulo, toda a região trabalhada. Depois, logo sequencialmente, a região de área blush, chegando até a região temporal do paciente e também a região de jaws, onde fazemos toda a diminuição desse grande volume na região de jaws, o que dá a sensação de face pesada, sempre entrando por tragos ou na região submentual, entrando por submentual. Observem então uma diferença de evolução. Isso é imediato, onde a pele ainda do paciente está um pouco solta, onde a gente ainda não tem aquele redesenho, aquela pele aderida, então a gente faz as técnicas de lipotaping, colagem do tape na região para um redesenho, e a gente observa já imediato o desenho acontecendo. O lábio foi feito dessa paciente, então agora a gente vai ver um resultado de pós-imediato. Quero que você observe que isso é um pós-imediato. Não precisamos fazer nenhuma técnica de aderência de pele ou tecido ao músculo, como platismoplastia, aplicatura de platisma. Nada que precise ser feito quando você faz uma lipoescultura bem feita, uma redefinição. E se ficar após algum tempo ainda alguma flacidez, vai melhorar em torno de 40%, mas se ainda ficar alguma flacidez, nós podemos fazer os processos de tratamento, condicionamento de tecido. Não adianta pensar que existe milagre, que você pega uma pele que está distendida e você bota um fio prendendo ela embaixo e ela vai ficar maravilhosamente aderida àquela região. Isso é inverídico. A gente precisa melhorar o condicionamento. Se eu tenho gordura, eu tiro gordura primeiro, depois eu redesenho a face desse paciente, tirando pesos, e aí, em seguida, eu vou fazer bioestimulação da região, e aí depois sim as técnicas de fio, se forem necessárias. Então, algo bastante interessante, um caso bem bonito, no qual nós conseguimos sair dessa situação para essa situação. Então, dessa para essa situação. Observem, nessa tomada, 3 pontos, um inicial, imediato e um pós de 3 dias de pós-operatório.
Incrivelmente, é isso que a gente observa em 3 dias de pós-operatório. Um desenho já acontecendo, uma pele com a qualidade muito melhor, sem nenhum edema, sem nenhum hematoma. Isso é o mundo da lipoescultura. Fiquem com essa imagem na memória e observem exatamente o que a gente consegue no dia de hoje. O que a gente consegue fazer nos dias atuais relacionados às técnicas de lipoescultura. Nós conseguimos fazer exatamente isso. Nós conseguimos redesenhar o rosto, deixando essa face mais organizada, mais delimitada, desenhada e automaticamente a autoestima do paciente lá em cima e a gente com o caso resolvido, sem técnicas mirabolantes. Ao invés de encher, a gente faz esvaziamento, desenho. Ao invés de full face, a gente faz draw face. Mais um caso para a gente conseguir te provar que você consegue mudar a face de um paciente redesenhando essa face. Draw face.